Olá, queridos e amados irmãos e companheiros em Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Servir e Amar Estudos Espíritas. E hoje nós vamos falar da oração dominical, conhecida como o Pai Nosso, a oração que o próprio Cristo nos deixou. Alguém poderá dizer, mas existe algo de diferente que nós ainda não sabemos do Pai Nosso? É que normalmente nós muitas vezes reproduzimos esta rogativa em uma forma de súplica. Nós falamos de uma forma tão decorada e tão mecânica que nós não prestamos atenção na profundidade dos sentimentos e dos ensinamentos ali contidos. E é isso que nós vamos discorrer, então, a partir de agora. Oração dominical. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Esta é a oração que está na Bíblia de Jerusalém, é a que está contida na maioria das traduções da Bíblia e é assim que foi aprovada pelo papado a partir da tradução de São Jerônimo. Mas nós temos uma variação do Pai Nosso, não que seja um Pai Nosso espírita, não é isso, mas uma variação segundo Emmanuel. Nosso Pai que está em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando a perdoar os nossos devedores com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós. Porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para todo sempre. Assim seja. Então, esta oração, esta variação, está no livro Fonte Viva, uma psicografia do nosso querido Chico, ditado por Emmanuel. E aqui nós trazemos um Pai Nosso do José Silvério, também na psicografia do Chico. Pai nosso que estais nos céus, da luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho, de pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro
neste mundo de desterro, distante da tua luz. Que o nosso ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor, assim seja. Então, nós temos aqui 3 apresentações distintas, uma variante do que é o Pai Nosso. Mas em todas elas, ao pronunciarmos essas palavras, buscando no fundo no coração, exercitar toda a nossa fé, toda a nossa confiança e esperança nas promessas do Cristo, nós nos sentimos alimentados, saciados e consolados. E vamos, então, à divisão do Pai Nosso e as suas petições. Por quê? Ele é uma invocação. Pai nosso que estais nos céus. Então, nós sabemos que o Pai está acima de nós. Ele está no alto, de onde ele enxerga todas as nossas necessidades, onde ele acompanha todos os nossos passos. Por isso estás no alto, por isso estás nos céus. É esta a invocação. Dirigimos-nos a Deus como um Pai, o Pai de todas as criaturas, o Criador de todos os seres e de tudo o que existe. Deus é o Criador. Somente Ele, o Pai, pode criar. Jesus é o co-criador em plano maior. E nós, espíritos encarnados, somos co-criadores em plano menor. A primeira petição diz assim: seja santificado o teu nome. O nome é usado como uma expressão da essência, como um filho diria a seu pai, que eu possa honrar o teu nome com meu comportamento, o teu nome usado por mim. Se nós honramos o nome da nossa família, seja Silva, seja Cândido, seja Coelho, seja qualquer seja o sobrenome muito comum hoje que nós usamos, significa que nós pertencemos a uma família. Então, nosso pai, então nós estamos honrando o nosso pai quando pronunciamos aí o seu nome. É a nossa identificação. É como se fosse antigamente aí, é o brasão da família, então esse é o nosso brasão que nos identifica. E ao seja santificado o seu nome, como filhos de Deus, onde nós estivermos e com quem estivermos, santifiquemos o nome do Pai Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. A segunda petição: venha a nós o teu reino. Exprime o desejo ardente de que o mundo se coloque sob o reinado do Pai, Espírito, e não do materialismo terreno. Muitas vezes, quando nós estamos orando, quando nós estamos rezando, nós queremos que Deus venha até nós. Nós queremos ir para o céu. A maioria de nós procura viver querendo preparar o nosso retorno aos céus, ao nosso lar ou ao mundo espiritual, dependendo da denominação religiosa a qual nós abraçamos. Venha a nós o teu reino, nós estamos dizendo que onde nós estivermos e com quem estivermos, nós queremos que o reino de Deus então venha até nós. O reino de paz, de amor, de saúde, de consolação, de conforto, sem dores e sem sofrimentos. Que nós possamos verdadeiramente sermos dignos e merecedores de sermos chamados filhos de Deus. Que o reino de Deus venha até nós, mas que nós sejamos merecedores desta dádiva divina. A terceira petição: seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Exprime a aspiração firme de que saibamos conformar-nos à vontade do Pai, respeitando as circunstâncias que surgem em nossa vida, com amor,
ao invés de pretendermos fazer prevalecer a nossa vontade pequena e caprichosa, sobretudo ignorante. Se nós estamos dizendo que seja feita a vossa vontade, então nós temos que compreender que Deus sabe melhor quais são as nossas necessidades do que nós mesmos. Então, nós temos que confiar em Deus. Olha, que seja feita a sua vontade, mas que os meus caprichos possam ser atendidos. Não. Então, Deus, você sabe o que é melhor para mim. Você sabe quais são as minhas necessidades. Então, como um pai amoroso, como um pai que cuida, como um pai zeloso, como um pai que educa, então eu estou aqui para fazer aquilo que for determinado por vós, pois somente tu sabe o que é melhor para mim. É isso que ele está dizendo. A quarta petição, ela diz o seguinte: dá-nos hoje o pão sobresubstancial, o pão nosso de cada dia. Refere-se ao intelecto e solicita o alimento do espírito, o conhecimento da espiritualidade, a sabedoria, o contato com o eu interior. Então, se nós temos aqui, enquanto encarnados, a necessidade do pão físico, do pão material, o alimento do corpo, nós temos a necessidade do alimento espiritual. Nós precisamos do pão espiritual. Esse pão material, nós podemos encontrá-lo facilmente. E isso só depende do nosso esforço. O pão espiritual é o alimento eterno, é o alimento do espírito. É o que vai alimentar o nosso espírito até o nosso retorno ao mundo espiritual. Então, nós estamos solicitando esse pão em forma de conhecimento, de responsabilidade, de comprometimento e de sabedoria. A quinta petição: perdoa nossas dívidas, assim como já perdoamos aos nossos devedores. Jesus salienta a importância do perdão. Se não soubermos perdoar, não poderemos jamais sermos perdoados. Quando Jesus recomenda perdoar até 70 vezes 7, ele está dizendo que nós, para podermos caminhar livremente, nós temos que nos libertar daquilo que nos feriu, daquilo que nos magoou. Geralmente, nós temos dificuldades de perdoar, é a atitude, é o fato, e não a pessoa. Todas as vezes que lembramos do fato, nós voltamos a sofrer na mesma proporção. Então, assim como nós necessitamos do perdão do Pai, assim como nós necessitamos do perdão do Cristo para as nossas faltas, para os nossos erros, para os nossos equívocos e para os nossos enganos, nós temos que ter a indulgência para com os nossos irmãos, pois assim como nós, eles também estão em aprendizado, eles também estão em evolução. Todos nós estamos a caminho da luz. A sexta petição: não nos deixeis cair em tentações. A ilusão da posse, a mentira do prazer engana-nos com alegria que amanhã se transformarão em sofrimentos, mas nada disso percebemos. Tentações não são do inferno, não é o Satanás, não é o diabo, não são os vícios, não são simplesmente aí os prazeres mundanos que nos dizem. Tentação são todas as nossas tendências ainda a sairmos do caminho que é Jesus. Tentação, todas as vezes em que nós nos desviamos da verdade que nos liberta. Tentação, todas as vezes em que nós deixamos de praticar o Evangelho do Cristo, principalmente aquelas que nós já temos conhecimento. Não nos deixeis cair em tentação. Mantenha-nos firmes na fé, confiantes e esperançosos, mas oferte-nos sempre a oportunidade bendita de trabalhar e de servir.
para que, trabalhando, nós possamos amar e servir, para que, servindo e amando, nós possamos aprender verdadeiramente aqui os objetivos da nossa encarnação. A sétima e última petição, então, ela nos diz: mas livrai-nos de todo o mal. Muito mais do que proteção, esta frase leva-nos a uma interpretação profunda. Jesus prepara-nos para a libertação da matéria, a verdadeira vida espiritual. Nós somos espíritos, fomos criados à imagem e semelhança do Pai. A nossa essência é espiritual, o que significa que a nossa verdadeira vida é no mundo espiritual. Nós somos espíritos vivendo uma experiência terrena. E livrar-nos do mal é livrar-nos daquilo que ainda nos incomoda, daquilo que desvia nos nossos objetivos, dos nossos ideais. E como livrar-nos do mal? Que nós tenhamos olhos de ver, que nós tenhamos ouvidos de ouvir, e que as palavras as quais nós pronunciamos sejam um verdadeiro bálsamo, sejam consolação, sejam amparo e zelo para todos aqueles que de nós se aproximam. Livrai-nos do mal, mostrando o caminho que nós estamos seguindo, iluminados por esta luz que é Jesus. Reflexões sobre o Pai Nosso. Se em minha vida eu não ajo como filho de Deus, fechando o meu coração ao amor, será inútil dizer Pai Nosso. Então, se em minha vida eu ajo como se eu fosse o dono da verdade, somente as minhas convicções estão verdadeiras e que tudo à minha volta estão aqui para me servir, que eu sou melhor do que todos e não trabalho para vencer o egoísmo, o orgulho, a inveja e o ciúme, entre outros, então, do que me adianta dizer Pai Nosso? Se os meus valores são representados pelos bens da terra, será inútil dizer que estais nos céus. Se para mim o que importa é o imediatismo, é esse consumismo, é ter, é essa batalha predatória de todos os dias, passando muitas vezes por cima de tudo e de todos. Se eu dou muito mais importância ao material, que é passageiro, que é temporário, do que os bens espirituais, que são para tudo sempre e que vão edificar o meu espírito, então do que adianta? Se eu estou dando mais valor às coisas da terra, então por que dizer que estais nos céus? Se penso apenas em ser cristão por medo, superstição e comodismo, será inútil dizer santificado seja o seu nome. Se eu sou cristão, se eu sou espírita, se eu professo qualquer uma outra denominação religiosa, por medo do inferno, por medo do umbral, por medo das trevas, por medo do abismo, por medo de castigo, por medo de punição, então, do que adianta eu reverenciar? Santificado seja o seu nome. Isso requer respeito. Santificado seja o seu nome quer dizer uma autoridade moral, caráter. Isso está mostrando o caminho que todos nós devamos a seguir. Por isso, o santificado seja o vosso nome. Se eu acho tão sedutora a vida aqui, cheia de supérfluos e futilidades, será inútil dizer: venha a nós o vosso reino. De que adianta eu pedir a Deus, venha o vosso reino de amor, de paz, de saúde, de fraternidade, se aqui eu somente procuro as alegrias mundanas, os prazeres, a chamada porta larga da perdição? Se eu não me importo com o irmão que está ao meu lado necessitado, porque eu não posso deixar os meus afazeres, o meu lazer, não posso deixar as minhas obrigações para ficar cuidando da vida dos outros. Então, as alegrias passageiras, esses equívocos, essas satisfações momentâneas,
se elas são mais importantes para mim do que o mundo espiritual, do que então, para que eu vou querer que venha a nós o vosso reino? Se no fundo o que eu quero mesmo é que todos os meus desejos se realizem, será inútil dizer que seja feita a vossa vontade. Eu não pedi para nascer, eu não devia ter nascido nessa família, eu nasci na família errada, eu não gosto desse trabalho, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Ai, eu não sei, eu não sou deste mundo. Isso, além de murmúrio, de blasfêmia, e muitas vezes isso parece não é lamentação. Isso é vida mesmo de quem está insatisfeito e ainda não compreendeu a plenitude da vida. Então, nós queremos, quando nós falamos seja feita a vossa vontade, nós estamos dizendo que, olha, tem alguém que me conhece melhor do que eu. Tem alguém que tem acesso a informações do meu pretérito, das minhas vidas passadas, e que, graças ao bendito esquecimento, eu estou aqui para reparar esses erros, essas falhas, esta imprudência, essa negligência. Portanto, Deus não tem que atender às nossas vontades. Ele tem que fazer aquilo que nós precisamos. Por isso, que seja feita a vossa vontade. Se eu prefiro acumular riquezas, desprezando meus irmãos que passam fome, será inútil dizer: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. É a história do celeiro. Se eu prefiro guardar, se eu prefiro acumular, além do egoísmo e do orgulho, então não estou vendo a necessidade do meu irmão que caminha ao meu lado. Então, por que somente a mim? Não, nós temos tudo que está colocado aqui em nossas mãos, não importa bens terrenos, ouro, prata, moeda, e mesmo o poder, o cargo, a autoridade, é para que nós possamos zelar dos tutelados, de todos aqueles que estão colocados sob a nossa responsabilidade. Os bens não são nossos. Tudo que está sob a nossa responsabilidade, nós somos usufrutuários. É de Deus. Então, quando nós distribuímos isso com nossos irmãos, nós não estamos dando nada de nós estamos repartindo com eles os bens que o Pai deixou sob a nossa responsabilidade exatamente para isso. De nós damos o amor, nós damos a consolação, o conforto e, principalmente, os recursos e os mecanismos para a compreensão de um Deus justo e misericordioso, de Jesus, o nosso companheiro de todas as horas. Se não me importo em ferir, oprimir e magoar, nem com as injustiças para os que atravessam o meu caminho, será inútil dizer: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, quando eu erro, eu quero que ser perdoado. Eu quero que entendam o meu momento, mas eu não tenho essa mesma indulgência, esta mesma piedade para com os irmãos, para com os familiares, para com os colegas de trabalho, para com o chefe. Então, às vezes estou tirando, às vezes sou um grande déspota. Então, quando nós erramos, nós pedimos perdão a Deus e a Jesus. E eles nos tratam com tanto carinho, com tanto afeto, e nós nos colocamos à disposição para recomeçar, para não errar novamente. Então, por que não ofertar aos nossos irmãos esta mesma indulgência que nós solicitamos ao Pai, que nós solicitamos ao Cristo? Para que nós sejamos atendidos, é preciso que nós façamos assim para com os outros. Quem não lembra da parábola, quando o Senhor lá perdoou o servo que lhe devia 100 moedas. E esse, ao sair, mandou prender o amigo que lhe devia 10 moedas. O patrão, então, reconhecendo, manda chamar e fala para ele: por que eu tendo piedade de ti e você não teve piedade do teu irmão? Então, é esse ensinamento, é esse aprendizado que nós estamos buscando. É preciso olhar
o caminho que nós estamos trilhando, mas é preciso atentar para os companheiros que caminham conosco. Se escolho sempre o caminho mais fácil, que sempre é o caminho do Cristo, se escolho sempre o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho do Cristo, será difícil, inútil dizer, e não deixais cair em tentação. Jesus é o caminho, mas eu quero ir pela estrada. Jesus é a direção, mas eu quero ir pelo atalho. Então, trilhando esse caminho que é Jesus, se nós sabemos desse caminho, se nós sabemos qual é o nosso objetivo, qual é a nossa meta, mas nós procuramos facilidades, nós procuramos encurtar a distância, nós procuramos ir nos despojando de tudo aquilo que é nosso, querendo tornar a nossa caminhada mais suave. Então, se nós estamos no caminho que é Jesus, nós temos a bagagem, nós temos os sapatos, nós temos aquilo que precisamos. Uma vez que nós vamos trilhar um caminho diferente, nós estamos por nossa conta. Se os sapatos, se a vestimenta não é adequada, não é culpa de Deus, de Jesus ou dos benfeitores. A responsabilidade é nossa que nos desviamos do caminho. E assim, nós estando por nossa própria conta e risco, então, como nós vamos dizer que não queremos cair em tentações se nós ainda temos dificuldades de compreender o que é obediência? Se por minha vontade procuro os prazeres materiais e tudo que é proibido me seduz, será inútil dizer, livrai-nos do todo mal. Nem tudo aquilo que dá satisfação é correto. Nem tudo aquilo que dá prazer está dentro dos ensinamentos contidos no Evangelho. Ninguém está falando aqui de beatice, de carola, de colocarmos a Bíblia, o Evangelho, os livros da codificação embaixo do braço e sairmos pregando em praça pública. Não, até deveríamos. Não, ele está dizendo o seguinte, que nós precisamos dar valor às coisas espirituais, aquilo que nós vamos, que será necessário para que adentremos a porta estreita. Esses prazeres, essas satisfações, essas alegrias, esses sorrisos imediatistas, materialistas, próprio da vida encarnada aqui, da vida terrena, nós não levaremos conosco para o mundo espiritual. Não terão necessidade. Ao adentrarmos a porta da espiritualidade, não será perguntado quem fomos, o que tivemos. Será perguntado o que nós fizemos de bem para o outro. Então, não adianta, nós somos espíritas, estamos no mundo e sujeitos às ordenações humanas e à lei civil, por mais imperfeita que ela seja. É de nossa responsabilidade trabalhar para aperfeiçoá-la e aproximá-la da lei divina. Porém, esses equívocos e esses enganos é que levam ao vale de lágrimas, ranger de dentes, dores e sofrimentos para os nossos desafios. Se sabendo que sou assim, continuo me omitindo e nada faço para modificar, será inútil dizer que assim seja. Então, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu não vou mudar para agradar a ninguém. Então quem me quiser viver comigo tem que ser assim. Então vai sofrer. Por quê? Se nós não aprendemos por amor, se nós não nos transformamos por amor, a dor vai nos corrigir. A dor vai nos endireitar. A dor vai nos colocar numa posição em que nós precisaremos de mãos amigas, de braços fortes para nos sustentar. Então, eu nasci assim, mas serei outra pessoa. Nós, adultos, não somos aquela criança que veio ao mundo pela caridade e pelo amor da nossa mãe e nosso pai. Hoje, nós somos responsáveis por nós. Muitos de nós já destinamos a outros espíritos em formas de filhos,
que depois vieram os netos e tudo. Então, é esta modificação, é esta transformação, aprendendo, servindo, nascendo, crescendo, morrendo e renascendo, quantas vezes assim for. E em todas elas, aprendendo, servindo, amando, perdoando, com resignação, com abnegação e entendimento. Resposta do Pai Celestial, resposta de Deus quando nós nos dispomos a ouvir. Porque muitas vezes nós oramos, muitas vezes nós pedimos, muitas vezes nós agradecemos, mas nós não paramos para ouvir a resposta de Deus. Se nós pudéssemos ouvir, ele dizia assim, quando nós dizemos, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Ele diria assim, Filho meu que estás na terra, preocupado, confundido, desorientado, solitário e triste, angustiado. Eu conheço perfeitamente o teu nome e o pronuncio abençoando-o porque te amo. Lá no livro do Deuteronômio, no Decálogo, né, na Gênese, o livro, o Pentateuco judaico, então lá está escrito que Deus, Javé, dizia, eu vos conheço antes mesmo de os ter criado, mas sei da vossa destinação. A nossa destinação é o mundo crístico. Então, quando nós olhamos para o alto, nós não vamos ver Deus, mas Ele nos enxerga e Ele sabe das nossas necessidades. Muitas vezes, o que o Pai espera é somente isso, um pedido, uma rogativa, que nós sejamos humildes o suficiente para mostrar que muitas vezes a nossa incompetência vem da nossa falta de fé, da nossa incompreensão de sermos filhos de Deus. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E Deus diria, não, não estás sozinho, porque eu habito em ti. Juntos construiremos este reino do qual serás o meu herdeiro. Desejo que sempre faças minha vontade, porque minha vontade é que sejas feliz. Aqui está uma síntese do que é Jesus para nós. Por isso ele nos deixou esta oração belíssima. Venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade. Então, nós já compreendemos que o reino de Deus depende de nós e que seja feita a vontade porque ele nos conhece melhor. Olha a resposta de Deus. Nunca estás sós. Eu estou em ti. Então, quando Jesus diz, eu estou com o Pai está comigo, eu estou com vocês, vocês estão comigo, então vocês estão com Deus. Então, ser herdeiro de Deus é sermos o que o Cristo representa para todos nós. Toda nossa destinação é chegarmos à esfera crística. E somente com Deus nós alcançaremos a luz, nós alcançaremos essa hierarquia capaz de fazer a vontade do Pai, ajudando, auxiliando, amparando e socorrendo tantos quantos de nós se aproximam. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Deve saber, essa é a resposta do Pai. Nós dissemos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí Deus responde, deve saber que conta sempre comigo, porque nunca te abandonarei e terás sempre o pão para hoje. Não te preocupes, só te peço que sempre o compartilhes com teu próximo, com teus irmãos. Aqui, não só a caridade, não só a fraternidade. Se Deus provém a nossa necessidade, é de nossa responsabilidade, é nosso dever e obrigação compartilhar esse pão com os irmãos de caminhada.
E esse pão não é somente o material. Muitas vezes, o pão material, qualquer um pode dar. É um alimento, muitas vezes, até mesmo para nos livrar do incômodo, da presença desse irmão que solicita ajuda. Nós assim fazemos. Agora, o pão espiritual é preciso viver esse sentimento. É preciso estar com Deus. É preciso estar com Cristo. É preciso viver em Cristo, com o Cristo e para o Cristo. É levar a misericórdia divina a todos aqueles que necessitam e a todos aqueles que buscam. Assim como nós somos alimentados pelos nossos benfeitores, pelos auxiliares do Cristo, todos aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, seja, não estamos falando somente de familiares, não, todo e qualquer necessitado que precise, seja emocional, espiritual, material, nós devemos ajudar. É esse o pão. O pão não é alimento? Então, aquele que está nu, ele tem fome de roupa. Aquele que está ali ferido, ele tem sede de quê? De alívio daquela dor que ele está sentindo. Então, esta forma, o pão é simbólico. O pão aqui representa para nós o sustento em nossa caminhada. É isso que Deus está nos respondendo. Perdoai as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Aí Deus responde para nós. Deves saber que sempre perdoo todas as tuas ofensas, todas as tuas dívidas de passado, antes, inclusive, de que as cometas, ainda sabendo que as fará. Por isso te peço que faça o mesmo com os que te ofendem, com aqueles que te são devedores a tempo. Como ele é o nosso Criador, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus é a justiça, Deus é a perseverança, Deus é a caridade, Deus é a inteligência, Deus é a perfeição absoluta. Nós temos latentes em nós todas essas virtudes, mas nós somos imperfeitos. Nós estamos ainda em formação, em evolução. Então, Deus, a perfeição absoluta, ele sabe que a nossa destinação é o Cristo. Mas até nós chegarmos à condição crística, nós temos muito o que aprender, nós temos muito o que realizar. Nós vamos nos enganar, nós vamos cometer equívoco, nós vamos causar dores, nós vamos causar sofrimentos, mas a nós mesmos, inclusive, mas nós vamos aprender. Então, quando nós pedimos perdão a Deus, quando nós pedimos perdão a Jesus, a resposta é isso, a mesma compreensão, o mesmo entendimento que Deus tem para conosco, nós devemos ter para com os nossos irmãos. Muitas vezes essas ofensas, essas agressões, essas discussões, elas vêm por falta de conhecimento, elas vêm por falta de informação. E cabe a nós sermos o Cristo nessas situações, acolhendo, confortando, educando e mostrando a direção a seguir. E não me deixes cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal. A resposta de Deus. Desejo que nunca caias em tentação. Por isso, segure bem forte a minha mão e sempre confie em mim. Eu te libertarei do mal. Recorde e nunca te esqueças que te amo, desde o início de teus dias, e te amarei até o fim dos mesmos. Então, a mesma coisa. Claro, ele não quer, mas nós temos que aprender. Se nós olharmos o fogo e não tivermos o conhecimento de que queima, quando nós queimamos a primeira vez, então nós aprendemos a dor, o transtorno que causou. Então, até pelo próprio instinto de conservação, nós não vamos incorrer no mesmo erro. E vamos deixar que os nossos irmãos assim façam? Não, se nós já sabemos das consequências, não tem a necessidade dele queimar. Nós vamos lá e vamos alertar. Então, é isso que ele está falando. Se nós procuramos estar sempre ligados a Deus, se nós estivermos sempre conectados com Cristo,
que é a nossa ligação com Deus, nós vamos sentir sempre a presença desse Pai, a sua proteção, o seu carinho, o seu afeto. Nós nos distanciamos de Deus. Deus é único, seja nas dificuldades, nas tormentas, nas tempestades no mar da nossa vida, Deus continua em equilíbrio e harmonia. O universo é equilíbrio e harmonia. Deus é harmonia. Então, quando nós estamos desalinhados, quando nós estamos desajustados, é porque a nossa conexão com o Pai, a nossa conexão com Cristo, nós estamos nos desviando do caminho. A verdade que nós estamos procurando não nos esclarece. E a vida que nós estamos levando não é a vida digna, exemplificada pelo Mestre querido, que nos convidou a colaborar com ele nesta obra bendita deste planeta que ora nos recebe. Eu te amarei sempre, porque sou teu Pai. Que a minha bênção fique contigo e que meu eterno amor e paz te cubram sempre, porque eu sou o amor e a paz. Nós somos filhos do amor, nós somos filhos da paz. Se nós queremos o amor, sejamos o amor. Se nós buscamos a paz, sejamos a paz. Jesus, por isso que muitas religiões, muitas denominações religiosas confundem o Cristo com Deus, porque Jesus é a manifestação divina do amor em forma humana. Jesus é a paz universal. Jesus é a ferramenta. Jesus é um instrumento. Jesus é a luz que ilumina. Então, assim sejamos nós. Por isso que o Pai diz, Jesus é só para nós, ele é simplesmente o nosso irmão maior. Ele é o responsável por nós. Ele nos oferece a oportunidade, porque ele já viveu todas essas experiências. Tudo isso que nós estamos hoje aprendendo, Jesus já vivenciou. Por isso, ele tem essa ligação com o Pai. Não que ele seja melhor do que nós, é que ele já atingiu um momento evolutivo, ele já atingiu um patamar de evolução que nós ainda estamos buscando. Por isso, nós falamos, Jesus é o nosso companheiro de todas as horas. Então, Deus, o Criador, Jesus, o co-criador, Deus, o Pai, bondoso, justo e misericordioso, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Jesus, a luz que nos ilumina. Jesus, o nosso companheiro de todas as horas. Então, a partir de agora, todas as vezes em que nós nos dirigirmos a Deus, nosso Pai, que nós saibamos o que estamos falando, que nós saibamos por que estamos pronunciando essas palavras. E não serão somente palavras. Vamos mostrar todo o nosso sentimento, toda a nossa fé, toda a nossa capacidade de servir, tudo o que nos envolve neste mundo bendito. Que nós sejamos verdadeiramente as ovelhas que seguem a orientação do seu pastor querido. Que as nossas pastagens sejam seguras e protegidas. Que a fonte inesgotável continue saciando a nossa sede. Mas que nós, onde estivermos e com quem estivermos, que possamos refletir a lei divina, que possamos refletir a misericórdia daquele que nos fez todos iguais, partindo todos do mesmo ponto, mas todos tendo a mesma destinação. E que o Pai Nosso, a partir de agora, não seja simplesmente uma forma mecânica, uma forma decorada, uma forma robótica, que ao dizer Pai Nosso que estais nos céus, que nós saibamos que o Pai está olhando para cada um de nós e que nós possamos cumprir dignamente os seus desígnios, aquilo
que o Cristo espera de cada um de nós. Se fomos chamados pela confiança que o Cristo depositou em cada um de nós, que o nosso servir, que o nosso amar, que o nosso perdoar, que o nosso louvar seja para nós o testemunho para que nós também sejamos os escolhidos. Hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.